você, porque eu vou seguir com outro assunto que está muito quente. Inclusive, a repórter Milena Portela, né, da Argentina, trouxe essa informação agora há pouco no Sport Center, que é a história do Felipe Melo, está sendo alvo do Boca Juniors, né? E que até o Riquelme já falou com o Felipe Melo, ou com o staff do Felipe Melo, enfim, já conversou. A gente tem até uma tuitada aí para mostrar, porque a conversa ontem era que o Felipe Melo, nesse processo de renovação com o Palmeiras, quer 2 anos. O Palmeiras estava pensando em 1 ano. E aí vem essa notícia de última hora, que a gente repercutiu. Boca inicia negociações diretamente com o Felipe Melo. Informações da jornalista Milena Portela, como eu disse, acabou de conversar com o pessoal do Sport Center, né? Confirmou aí essa informação. O que eu quero te perguntar é o seguinte, Facinca, Felipe Melo quer 2 anos com o Palmeiras, né? Ele pode chegar e falar assim, vocês querem só 1 ano? Então eu vou pro Boca, se o Boca realmente chegar junto. Ela já falou que ele vai ter que reduzir salário, hein? Que a realidade lá não é bem essa não, é outra. E aí, o Palmeiras conversa, flexibiliza um pouquinho e renova com o Felipe Melo, ou se ele tiver aqui pro Boca, Felipe, obrigado pelos serviços prestados, vá com Deus. Bom, a realidade hoje no Palmeiras também é de manter os pés no chão financeiramente falando. O Felipe é um dos maiores salários do elenco. Merecidamente recebeu um valor pomposo, porque veio da Europa e quando chegou ao Palmeiras veio com status de estrela, de capitão, como ainda é, e jogando muita bola e para mim o principal meio-campista que o Palmeiras tem à disposição. Ele joga demais. A partida que ele fez contra o Grêmio é para ser colocada num DVD e no Museu do Palmeiras. Ó, assistam, vocês futuros meio-campistas do Palmeiras, como se comportar em campo, como mudar e editar o ritmo em um jogo. Ele fez um jogo exemplar. Para mim, renovaria com o Felipe Melo, mas a princípio por 1 ano com possibilidade de mais 1. Tentaria convencê-lo de que hoje em dia a realidade para a renovação de 2 anos é complicada devido à intensidade do futebol, a mudanças que podem ocorrer também, principalmente nesse caso de pandemia, a gastos que precisam ser enxugados. E na Argentina, o Felipe Melo vai entrar em um time que ainda está em formação. Por mais que o Boca venha de um bicampeonato argentino, o time do Boca carece de outras peças melhores. Tem uma crise no setor ofensivo da equipe. O setor de criação do Boca Juniors, apesar de ter o Carlitos Tevez ainda, carece de pelo menos mais 1 ou 2 homens. Então é um time que necessita de muitos reforços. E pode acontecer com o Felipe Melo no Boca o que aconteceu com o Daniele De Rossi, que deixou a Roma porque ele tinha um carinho pela torcida do Boca, ele achava aquilo ali o suprassumo do futebol, veio para a Argentina, pegou um time desmantelado, não conseguiu jogar, estourou tudo nas costas dele, ele foi embora. E também por um time que naquele momento estava com dificuldade para pagar. E o Felipe Melo pode acabar passando pelo que passou o De Rossi. Chega como volante veterano, um cara que já não tem mais a intensidade até que o futebol argentino emprega, e talvez possa não se adaptar ao ritmo que ele já tem no Palmeiras muito bem bonitinho e que não vai ter na Argentina. Então, se eu fosse Felipe Melo e Palmeiras, consenso, cede uma parte aqui, outra parte cede ali, faz um contrato de 1 ano com possibilidade de renovar por mais 1, dependendo do desempenho nesse 1 ano, e fica quietinho por aqui, porque o valor que ele tem no Palmeiras e o que ele ainda pode jogar nesse período curto no Palmeiras, talvez, não sei se potencialmente seria visto na Argentina. O Facinca tá olhando um pouco do lado do Felipe Melo aí também. Pode falar, Pascoal. Vamos lá, vamos seguir o barco. Eu tenho alguns amigos que trabalham na imprensa da Argentina e até companheiros nossos aqui, né, da ESPN, que trabalham lá na Argentina. Eu tô perguntando aqui, a resposta é a seguinte, ó. Eu vou traduzir, né, para o português. O que o pessoal do Boca está esperando é que ele resolva a situação dele com o Palmeiras. Se ele renovar com o Palmeiras, tiver a intenção de renovar com o Palmeiras, o Boca não vai atrapalhar. Se ele ficar livre no mercado, como já aconteceu com o Rojo, com o Pulpo Gonçalves, que é um baita volante, né? O Gonçalves é um baita volante. O Boca também pode conversar com ele, desde que ele não acerte com o Palmeiras. Ele tem contrato, ele tem 37 anos, o Felipe Melo vai fazer 38 no meio do ano, acho que é em julho, se não me falha a memória.
e já pode assinar o pré-contrato, porque no meio do ano, a partir do meio do ano já pode assinar o pré-contrato, porque faltarão meses para terminar. Já pode, porque um ano antes, então ele já pode, porque em dezembro que termina o contrato dele com o Palmeiras, então ele já pode assinar um pré-contrato. Mas ele está negociando com o Palmeiras. Se ele não se acertar com o Palmeiras, o Boca se mostra uma possibilidade de vinda, já que o Boca não quer pagar para ter o Felipe Melo e quer vir como jogador e liberado pelo Palmeiras. Diga. Ô Pascoal, mas de alguma forma isso é uma pressão para o Palmeiras. Porque claro. Assim, não é que o Palmeiras está negociando e o Felipe Melo está ali, não tem nada em vista, e o Palmeiras está ali, né, com a faca e o queijo na mão. Ó, é um ano e pronto. Não. Se não renovar, tem o Boca. Então é uma certa pressão. Mediante isso, o que o Pascoal faria? O Pascoal... eu renovo com o Felipe Melo, mole. Mas por 2 anos? Felipe Melo. E se o Felipe Melo fala assim, ó, por 1 ano eu não fico, eu vou pro Boca? Como é que faz? Você cede, faz 2? Gente, eu ainda não conheci jogador que rasga dinheiro. Eu não conheci. Eu não conheci jogador que rasga dinheiro. Se o salário dele do Palmeiras é um salário da primeira linha do Palmeiras, né? Sem dúvida. Fazer um contrato num salário de primeira linha no Palmeiras, para ficar no Palmeiras, ou fazer um contrato, se ele fizer um contrato de 1 ano, mas ele pode fazer, 1 ano só eu vou embora, ele pode fazer o outro contrato o ano que vem com o Boca Juniors. Eu não rasgaria dinheiro, com todo respeito. Eu não rasgaria dinheiro, se fosse o Felipe Melo. E se fosse o Palmeiras, faria uma proposta para tê-lo dentro do período que o Palmeiras imagina. 1 ano, 2 anos, ele tem 37, vai fazer 38 no meio do ano. Ele jogaria no Palmeiras até os 40 anos. Que legal, porque ele tem muita vitalidade. O Felipe Melo sabe jogar bola, gente. O Felipe Melo não é volante fica correndo, não sai para que lado que corre. Volante ventilador. Você já conhece o volante ventilador? É o volante que... Você já viu o ventilador, como é que ele funciona? Você bota ele aqui e ele faz assim... corre pra tudo quanto é lado e não resolve nada. Entendeu? Porque vai só aquele ventinho que vai sair. Ele não é volante ventilador. Ele sabe se posicionar. Ele sabe correr pra cá. Sabe voltar, dar um passo atrás e entrar na zaga. Pelo amor de Deus. Se eu sou... Como diria aquele repórter amigo nosso, professor, se eu fosse dirigente do Palmeiras, fácil, renova agora, assina aqui. Claro que eu não vou falar o nome dele, é um companheiro meu, do Facincani, do professor, de uma época muito brilhante, né, do rádio esportivo. Eu não falo o nome de ninguém, que é para não comprometer as pessoas. Então, sabe, na hora, assina aqui, Felipe Melo, você quer 2 anos? Acerta 1 ano aqui comigo, o ano que vem nós vamos sentar, igual fez com o Praz. Só não pode fazer comprar o que foi o Felipe Melo, o que fizeram com o Praz no final do contrato dele. Aí não dá. Aí ficaram enrolando. Aí depois, disse, não, o Palmeiras é que não quis. Aí, pera um pouquinho, não foi o Palmeiras que não quis, não, foi você que não quis. É bom dizer, né? Foi o dirigente que não quis, não foi o Palmeiras. E aí não renovou o contrato com ele. E aí o Praz saiu cuspindo marimbondo naquela oportunidade. Né? Então, só não fazer com ele o que fizeram com o Praz. Se fizer tudo direitinho, dentro de um encaixe, eu renovo na hora. Mas aí nem tem clima, né, Pascoal? Porque tem gente interessada no Felipe Melo. Eu acho que isso é o diferencial. E que bom pro Felipe Melo, porque é dinheiro, mas não é só dinheiro, né? Você se sentir valorizado a essa altura da vida, se o Boca, por exemplo, aparece e fala, eu dou os 2 anos que o Palmeiras não dá, claro, tem que ir lá na ponta do lápis. O que significa em termos de dinheiro 2 anos de Boca contra 1 ano de Palmeiras? Facincani falou, eles não estão jogando dinheiro fora lá. E já tem uma diferença entre o mercado do Brasil e o mercado da Argentina. Então, mas tem muita coisa a favor. Tem essa questão da valorização nessa altura da vida. Não estou dizendo que o Palmeiras não o valorize. Mas o Palmeiras bateu o pé com esse 1 ano, eu acho que já é um fator para ele pensar onde ele vai ser querido. O Boca está querendo alguém com alma, com grimpa, com pecho quente, como eles dizem. Eles enxergam isso no Felipe Melo. O Felipe Melo já deu declarações de amor ao Boca aí, inclusive em redes sociais. Quer dizer, tem uma certa carinha e nasceram um para o outro, né? O Boca e o Felipe Melo nasceram um para o outro. Fora a questão técnica do Felipe Melo, que a gente passou aqui temporadas falando que o problema era o Felipe Melo esquentadinho, que era expulso, que comprometia o time e que como jogador era um baita jogador. Ele faz o que nenhum volante no futebol brasileiro faz, né? Aquele passe longo, a maneira como ele joga. Então esse problema disciplinar estancou há muito tempo.
Isso não é nem desculpa para o Palmeiras não renovar ou renovar só por um ano. A questão é física. Me parece que o Palmeiras tem uma dúvida sobre como estará o Felipe Melo daqui a 2 anos. Se o Boca chegar e bancar isso, no momento da vida em que isso é importante para o jogador, todo jogador nessa fase tem esse problema de acreditarem nele, então isso pode acabar compensando uma possível diferença financeira, desde que ela não seja intransponível. No fim, é o que o Pascoal falou, não existe jogador, não existe ninguém que rasgue dinheiro, né, gente? Não é só jogador de futebol. Ninguém rasga dinheiro. O Corinthians rasgou dinheiro, a gente acabou de mostrar. Mas quem rasgou não tá mais lá, né? Assim é fácil. Rasgar dinheiro dos outros eu também rasgo. O cara não rasga o dinheiro dele. Rasgar o dinheiro dos outros eu rasgo também. Eu tava pensando uma coisa aqui. Tá cheio de político aí que rasga dinheiro dos outros. O Pascoal falou que não é o volante ventilador, né? Eu acho que o Felipe Melo é o volante ar-condicionado. Bem posicionado, cobre uma área inteira, refresca a zaga, mas custa caro. 220 também, ele é 220. 220. Mas agora tem aquele selinho novo do Imetro. Tem aquele selinho novo do Imetro, né? Que determina quanto que gasta de energia elétrica e tal. Tem aquele selinho lá. Tem esse selinho, viu, Pascoal? Eu acho que o Felipe tem esse selinho, porque ele vale o investimento. Mesmo enquanto ele esteve machucado nesse último ano, ele foi importante para o Palmeiras. O próprio Abel Ferreira declarou isso no vestiário. E, na verdade, essa identificação do Boca pelo Felipe Melo é mais por conta do vestiário, porque eles estão precisando de uma liderança. A Marina Portela trouxe essa informação no Sport Center há pouco, que a gente acompanhava aqui antes de entrar no ar. E sim, é por uma questão de liderança, pelo bom futebol e pela reestruturação. Para passar por essa reestruturação do Boca, uma pessoa que tem uma liderança, uma imposição no vestiário e também em campo. Mas a realidade financeira, como o Facincani colocou, é completamente diferente. Muito possivelmente, 1 ano de Palmeiras não paga os 2 anos de Boca. É acima, entendeu? É acima de 2 anos do Boca. Realmente a situação lá é muito ruim. Os contratos estão sendo todos refeitos para pesos, não mais em dólar. Então, realmente, a situação financeira do futebol argentino é muito ruim. E a Marina, ela trouxe para a gente essa informação. A ida do Felipe Melo para o Boca Juniors não seria por interesse financeiro, seria por identificação e vontade de reestruturação da equipe pelo papel de liderança. Mas se o Felipe Melo focar na questão financeira, dificilmente ele vai para o Boca Juniors. Não, e sem contar uma coisa também, né? O Facica queria falar aí, né? Muito do que o Felipe Melo tem de carinho pelo Boca passa pela torcida do Boca, que ele fala que é uma coisa diferente no futebol, realmente. É uma torcida que causa muito impacto. Só que a torcida não está disponível esse ano. Pelo menos é o que se desenha no cenário 2021. Até o final do ano, não se vê torcida na Argentina, na Bombonera. Então o Felipe Melo jogaria no Boca, mas sem aquilo que talvez fosse o grande combustível para ele trocar hoje, a estabilidade no Palmeiras para jogar na Argentina, que é o carinho do torcedor argentino e principalmente do torcedor do Boca na arquibancada. Então tem esse fator a ser pesado também. Hoje vale a pena trocar o que ele tem ainda no Palmeiras, o moral, a liderança, para ir para a Argentina, ganhar menos e jogar sem aquilo que talvez fosse o grande chavão para que ele acertasse e trocasse o Palmeiras pelo Boca Juniors, que é a torcida? Aí que é complicado, entendeu? Então tem que pesar muito isso no papel. Sem contar que o Boca, claro, ele busca o Felipe Melo pela identificação que ele não teve no De Rossi, que ele não conseguiu ter dentro de campo tecnicamente, que o Marconi não entregou recentemente e foi embora. E desde que o Pablo Pérez deixou o Boca, deram um capitão à frente da zaga para comandar e iniciar essa jogada tecnicamente, como faz o Felipe Melo no Palmeiras. E eu falo isso seguramente. O Palmeiras fez uma péssima campanha no Mundial de Clubes porque o Abel errou de não colocá-lo como titular contra o Tigres, já sabendo que o Felipe poderia jogar 90 minutos. Eu estava aqui nos programas, vocês lembram muito bem. Eu fui até na contramão de muita gente. Falei, o Palmeiras é praticamente o Felipe Melo mais 10 para jogar. Ele é o cara que essencialmente precisa estar nesse time. Ah, mas a forma dele, a forma física, não sei. Inventou lá o Zé Rafael, inventou não sei quem e não andou o time. Então, depois viram como o Felipe Melo jogou diante do Grêmio, como ele já
Teve um bom desempenho diante do Al Ahly, mas o time ainda também, né, já completamente desmotivado, fora do prumo, enfim, perdeu aquele jogo lá que, obviamente, era o grande chamariz do Palmeiras. Então, muito do que o Palmeiras fez um bom desempenho diante do Grêmio, passa pelo futebol do Felipe Melo. Ele é diferente. Ele é um meia hoje ainda fundamental para o comando no meio-campo do Palmeiras. Deixa eu registrar algumas participações aqui. São 2 votos a favor, né, William? São 2. Eu e o Facincani somos a favor. Parece que a Ivana também é a favor da renovação. A Ivana também. A Ivana, 3, já ganhou. Pode renovar. Palmeiras, 2 anos, tá tranquilo. Tenho dúvida do segundo ano, que é a dúvida que todo clube exatamente. tem. Eu acho que tem que, Mas, enfim. tem que fazer análise nessa renovação. Agora com o Boca. Então, mas talvez... Com o Boca acelerando, tem que tomar uma atitude. Não, mas fica aí a ideia de que o Boca, ele não vai atravessar... A decisão é do Felipe Melo. O Boca não tem dinheiro para comprar o Felipe Melo. Se o Felipe Melo resolver não renovar com o Palmeiras pelos motivos dele, porque o Palmeiras não vai dar os 2 anos de contrato, ou se der, que é uma possibilidade, de repente o segundo ano fazer um contrato vinculado à participação, a rendimento, pode ser uma possibilidade para se chegar ao meio termo aí nessa negociação. Mas o Boca, ele não vai ameaçar o Palmeiras. A faca e o queijo estão com o Palmeiras e o Felipe Melo. Vai da decisão dos dois. Se não tiver como renovar com o Palmeiras, o Felipe Melo não quiser as condições do Palmeiras, o Felipe Melo tem para onde ir. Isso é fato. Mas eu acho que isso é uma coisa secundária que não ameaça tanto o Palmeiras. Eu acho que no Palmeiras, nessa situação, cabe avaliar se realmente é compensador permanecer com o Felipe Melo nesses 2 anos que ele pede. Eu acredito que sim. Mas, de repente, talvez colocar umas cláusulas de rendimento no contrato seja mais seguro para o Palmeiras. Eu acredito que até um estímulo para o Felipe Melo como atleta. Ele que é um atleta muito... Se passar pelo Abel Ferreira, ele não sai. Tá aí o Pascoal com essa informação. Eu acho que é um jogador fundamental para o Palmeiras, sim, e o Palmeiras tem que renovar. Então, mas o Felipe Melo... Aliás, deixa eu registrar aqui participações rapidinho. Vou para você já, Facinca. Luciano Silva dizendo, Felipe Melo, a cara do Boca Júnior, vai dar samba. O Leandro Kemparski, obrigado por tudo, Felipe Melo, tá na hora de realizar seu sonho. E o Ângelo Moreno dizendo aqui, como corintiano, tenho grande admiração pelo futebol e da postura em campo do Felipe Melo. Olha, falar isso aqui, o palmeirense fica louco, mas ele tem esse perfil aí, ó. Perfil de corintiano, olha pro Felipe Melo. Se for pro Boca, certamente seu status de ídolo nacional subirá de patamar. Será admirado ainda mais por torcedores não palmeirenses. Mas assim, o Facinca, já que você puxou aí, ele vai ser titular nesse Palmeiras? Ele vai aguentar? Quarta, domingo. E esse ano, então, pode ser terça, quinta, sábado, quarta, terça, quinta, segunda, sábado, você não sabe mais, né? Ele vai aguentar? É um investimento num cara que não vai ser titular, ou vai? Olha, fisicamente, ele é um cara extremamente... A gente viu isso recentemente. Ele voltou da lesão, já fez 90 minutos, eu lembro, contra o Vasco da Gama, às vésperas da Libertadores, e mostrou pro Abel que falou, se quiser eu tô pronto para jogar no sábado. E curiosamente, ainda falo isso, o Palmeiras mudou aquele jogo contra o Santos com as entradas dele e do Patrick de Paula. O final do jogo com eles em campo, o Palmeiras teve uma tranquilidade absurda, principalmente quando entrou o Felipe. O Palmeiras já com 1-0, era aquela pressão final do Santos e ele tocando com uma naturalidade, envolveu, deixou o Santos desesperado, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Então esse tipo de postura, ela ganha jogos e ela mostra para adversários que você pode tentar, mas aqui desse lado tem um cara preparado para decidir. E era o que o Felipe fez contra o Grêmio nos 2 jogos, era o que ele poderia ter feito contra o Tigres e o que ele ainda pode fazer em jogos de grande pressão nesse ano. Um time não precisa ter um jogador 90 minutos, 70 jogos numa temporada, mas ele precisa ter um jogador pronto para os grandes momentos decisivos e que não perca como é que eu posso dizer a palavra? O entrosamento necessário para fazer com que aquele jogo se desenvolva favorável. Então o importante é você ter um elenco, mas dentro de um elenco para rodar em jogos de menor expressão e em jogos até para dar rodagem a outros atletas,
um time pronto, um time base, para que na hora decisiva esses caras aparecerem. Mas tem um monte de volante lá no Palmeiras, hein, gente? Volante não falta no Palmeiras, hein? E tem garoto de 18, bons, de 20, e bons, hein? E bom, tá trazendo mais um agora. Tá trazendo mais um agora, de segundo volante. Volante no Palmeiras não vai faltar. A não ser, aqui vai uma questão, aqui é né, só uma observação. A não ser, vou falar aqui baixinho, a não ser que o Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras precisa fazer negócio com 2 jogadores para dar uma salvada legal nas contas lá e tal, a não ser que saia essa rapaziada aí, entendeu? Ô Pascoal, achando que um é o Verón e o outro, qual vai ser? Então, Pascoal, chega mais pertinho da tela aqui, ô Pascoal, chega um pouquinho mais pertinho. Vai lá, tô escutando aqui. Vou escutar. Cola aqui. Olha aí. Você falou o Verón, né? Quem é o outro? Fala baixinho aqui pra mim, ninguém vai ouvir, Teve um amigo meu que me falou assim que há possibilidade, estão olhando muito bem o Gabriel Menino, entendeu? Em Portugal, o Patrick... Na Inglaterra também, não tem um lance assim? Na Inglaterra é o atacante, entendeu? É o atacante. Em Portugal e na Itália são 2 volantes, é o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino, entendeu? O Gabriel Verón é na Inglaterra. Pode ser que dê samba, entendeu? Mas então é uma boa dar uma renovada aí com o Felipe Melo, né? Porque pode sair, faz grana ali, né? Segura a emoção, né? Para não virar fofoca, né, William? Eu se fosse dirigente do Palmeiras, eu renovaria, entendeu como é que é? Tá. Entre nós aqui, ninguém ouviu, viu, Pascoal? Ninguém ouviu, tá? Tá tranquilo, eu não vou contar para ninguém, tá? Mas teve declaração do gerente do Edu Dracena falando que a expectativa é pelo menos uns 4, hein? Para somar uns 100 milhõezinhos, para compensar os 157 milhões de prejuízo de 2020. Hein, Pascoal? Os 157 não dá para... O 157 faz num jogador só. Não conta para ninguém. O 157 faz num jogador só. Entendeu? O 157 faz no jogo. Se vender pelo preço do contrato, faz num jogador só. Não deu aquele preço 60, porque eles estão tudo em 50, 60. Cada um desse custa 50 e 60 de euros. Mas não acho que não vende por esse valor na crise, hein? Então vão vender mais barato, ó. Vão vender por 50. Por isso que o Palmeiras 40, trouxe o Danilo. Esse Danilo Barbosa é bom jogador. Por isso que já trouxe o Danilo. Da Sub-20. É bom jogador, ele faz 3 funções, ele faz lateral direita, ele faz zaga pela direita e ele faz a região ali intermediária, que é a região dos volantes, né? Aí, porque essa história de primeiro, segundo, terceiro homem de meio campo, isso aí praticamente não existe mais. O cara hoje tem que ser, é o que a gente falava do Felipe Melo. Felipe Melo, ele é um meia, que joga ali naquela região. Gabriel Menino é um meia, Patrick de Paulo é um meia, o Danilo tem de ser mais meia do que somente um cara de destruição e velocidade. Então são esses atributos que Danilo o Palmeiras bom hoje busca. Por isso que ele trouxe o Danilo Barbosa e esse colombiano que tá no radar é bom jogador, hein? Esse Eduardo Atuesta também foi capitão da Sub-20 da Colômbia, que recentemente jogou o pré-olímpico. É difícil pra desenrolar, hein, ó, Facicani? Tá difícil pra desenrolar, hein? Tá difícil pra desenrolar. É modelo Borré. Sabe como é que é? Modelo Borré. O empresário acerta tudo. Opa, o empresário acerta, arruma apartamento e pá, e tá tudo aí. Na hora de fazer o Pix, que é duro, né? Na hora de liberar, não libera, hein? Não, no Pix o Palmeiras vai fazer. O cara ia ganhar mais que vai na minha. O salário era bom. Opa, era top. Porque uma coisa é você acertar com o jogador. Mas tem um contrato lá. O problema é esse, você acerta com o jogador, beleza, acertou ótimo, tudo. É uma maravilha, tá tudo lindo. Mas aí chega no Los Angeles, os caras... É por isso que ontem eu avisei o Grêmio, pega o autógrafo no papel, sem autógrafo no papel, os caras vão dar um devorteio, hein? Segura a onda, hein? Porque, aqui... Sabe que eu me lembrei agora, professor? Do Gardelon. Lembra do Gardelon, o personagem? O Gardelon. Oi, amigo. O Gardelon, personagem do Jô Soares.
Me lembrei dessa história perfeitamente. Vai no Palmeiras, ui pra... Não, ui, pai, com nós, aí a gente ia comer, e coisa e louca. Sabe como é que é? Aí vai no Grêmio, opa, pode deixar, a gente vai, opa, quanto é que é? Tamo dentro, tá acertado, mas tá a palavra, não, assina aqui. Não pode assinar, espera, não vai assinar, é que me estranha, entendeu? Quando fala, não, depois a gente assina, aí isso me soa mal. Se quer fazer, faz o negócio. Bota aqui o autógrafo no papel, tá resolvido. Aí é aquela história do Gardelão, muito amigo, né? No nosso GC aqui, eu ofereço para você, ofereço para aquele, ofereço para todo mundo. E o nosso GC, Pascoal, só depois eu termino essa situação da Tuesta aí. É legal citar uma coisa aqui no GC. O Felipe vai completar 38 para terminar com 40. Mas o Felipe Melo, fisicamente, para mim, é um cara que é abençoado como Zé Roberto, é modelo de jogador profissional. O cara respira treino, o cara respira profissionalismo. E aí tem caras que com 40 anos ainda conseguem jogar com a mesma naturalidade de outrora. Então é importante frisar. Tem jogador de 38 que é peso morto. Tem jogador de 38 que joga ainda como 30. Então essas questões colocadas no papel também são importantes. O Felipe hoje é modelo, ele é modelo de como cuidar do corpo, de como fisicamente estar em forma e ainda jogar em alto nível, mesmo com uma idade mais avançada. E um exemplo, olha, é o seguinte, viu, hein? Só para rapidinho. Um exemplo. Arremata, Ivana, você fecha, pode fechar. Um exemplo para essa garotada que se o Palmeiras vender esses volantes que já ganharam casca e para fazer caixa e tem outras joias, é um excelente jogador para ter no elenco, para lapidar esses meninos de novo, para ser referência de exemplo de treino, de dedicação e de futebol dentro de campo. Então, é um investimento além do que o Felipe Melo pode render dentro do campo. Vestiário e exemplo para essa garotada aí que faz dinheiro para o Palmeiras. Então, talvez 2 anos não seja um investimento muito ruim no Felipe Melo, não, hein? Pode ser sim. É o seguinte, hein? Só um detalhe, a Milena Portela, que trouxe essa informação sobre o Felipe Melo, né? A gente vai até colocar o Twitter aí de novo, a tweetada aí de novo, informação dela, tá? Né, da ESPN Argentina, se em algum momento isso apareceu no GC, ou se a gente deu a entender isso, informação é da Milena Portela, tá? Né? A César o que é de César, a Milena o que é de Milena, tá bom? Certo? Ok. Vocês começaram a falar de orçamento.